Shalom, shalom, queridos Haverim, queridos amigos aqui do nosso canal. Hoje nós estamos trazendo mais uma paraxá, nesse nosso novo quadro, o quadro das Parashiot, Parashá Shavua, Parashá da semana. E hoje trazendo aqui a Parashá Toldot, que vai falar sobre a geração de Yitzhak Avinu, né, a geração do nosso pai Isaac, e tudo que vai se desenrolar a partir desse momento que nós vamos ler aqui dentro da Paraxá. Então, como sempre temos dito aqui, né, cada Paraxá, cada estudo, além de conhecermos mais profundamente as Escrituras no seu aspecto histórico, né, no aspecto das informações que temos acerca dos nossos patriarcas, os patriarcas do povo judeu, Avraham, Isaac e Yaakov, também entendemos a voz de Deus falando conosco nesse tempo que estamos vivendo. Pois a vida dos nossos patriarcas expressam momentos da vida, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de grandes tribulações, momentos de lutas, de enfrentamentos físicos e espirituais, psicológicos, né? E tudo isso são coisas que nós também passamos, todos nós enfrentamos desafios nas nossas vidas, quer dentro do seio familiar, quer fora, com vizinhos, né, da forma externa, e no contexto em geral, todos nós passamos quase que pelos mesmos desafios. Claro que níveis diferentes, intensidade diferente, né? Então, é muito bom podermos compartilhar, e eu peço a você que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like aqui no nosso canal, se inscreva se você não é inscrito, para que você receba mais notificações, e nesse nosso quadro das Parashiot, você vai poder desfrutar aqui de cada uma porção de estudo semanal da Torá. Nós vamos estar compartilhando com vocês, além do texto escrito, também um slide que vai trazer muita claridade dentro do aspecto visual. Então aqui, né, nós já vamos lendo o texto que nos é proposto, capítulo 20, verso 19, né? Diz assim, Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Veja que o primeiro verso, né, em português, ele vai dizer, estas são as gerações, aqui nessa tradução está dizendo, estes são os descendentes de Isaac, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac. Interessante aqui, quando vai falar que estas são as gerações, ou estes são os descendentes, a primeira coisa que ele vai dizer é Isaac. Não deveria já falar dos descendentes de Isaac? Por que ele já fala assim, esses são os descendentes de Isaac, filho de Abraão? Abraão gerou Isaac. Não vai falar logo o nome dos descendentes de Isaac. O que a Torá, na realidade, está querendo falar para a gente? Você fala assim, estas são as gerações, ou estes são os descendentes. Ele toldot Yitzhak, de Isaac, aí, filho de Abraão. Aí ele vai dizer, então Abraão gerou a Isaac. Mas aí, só depois é que vai aparecer o nome dos dois filhos de Isaac. O que a Torá está falando para a gente? Primeira coisa, ela conecta Isaac a Abraão para não haver dúvidas de que nós estamos falando de Isaac, filho de Abraão. Então aqui não há possibilidade de interpretação, mas esse aqui era um outro Isaac de outro lugar. Não, é o filho de Abraão. E a Torá está fazendo a conexão porque ela quer falar dos descendentes, não só de Isaac, mas ela quer falar dos descendentes de Abraão. Então essa é a razão pela qual ela enfatiza, logo no princípio, a descendência de Abraão. Não só de Isaac como alguém à parte, mas de Isaac como uma sequência das bênçãos e das promessas. Aí o verso 20 diz, Vaihi Yitzhak ben Arbaim Shana,
bekarto et Rivka bat Bituel ha'arami, mipadan Aram achot Lavan ha'arami lo leisha. Yitzhak tinha 40 anos quando pegou Rivka, filha de Betuel, o arameu, de Padam Aram, irmã de Lavan, o arameu, como sua esposa. Lembrando que na Akedat Yitzhak, né? Akedat Yitzhak, que foi o dia que Isaac foi oferecido lá no Monte Moriá, ele tinha 37. Então, se aqui, né, quando ele casa, está escrito aqui que ele casa com Rivka com 40 anos, isso significa que 3 anos depois daquele evento do Monte Moriá, foi quando ele casou-se com Rivka, ou seja, 3 anos depois. Então, aqui, com 40 anos, ele vai se casar com Rivka, e agora o texto da Torá continua nos mostrando. E diz, verso 21, Vaietar Yitzhak la Adonai lenochach ishto ki akara hi Vaieter lo Adonai vetahar Rivka ishto. Yitzhak rezou, Yitzhak orou, e aqui esse verbo ietar está aplicado como numa expressão de conversa com Deus. Não foi somente um pedido, mas um relacionamento. E ele fazia esse tipo de oração, de prece, diante, né, para Hashem, para Adonai, diante da sua esposa. A palavra oposto aqui, lenochar isto, é a ideia de estarem orando juntos. Né? Que akarahi, eles dizem assim, pois ela era estéril. E a sequência que eu deixei na mesma cor para vocês verem que a resposta é baseada na mesma prática, na mesma forma que ele fez para buscar a Deus, foi a forma como Deus também fez para se aproximar a ele. Vai até lo Adonai, e aceitou, ou seja, se relacionou Deus com o pedido de Yitzhak. Né? E Rivka engravidou. Interessante também é que o verso 22 mostra para a gente da seguinte forma, Vaitrotsatsu Rabanim Bekirbach Vatomer Imkem Lama. Então, as crianças lutaram em seu interior, e ela disse por quê. Então, a palavra lutaram aqui é interessante porque traduz-se como lutar, porém a palavra Rotsatsu vem do verbo lehitrotsetz, que é correr por aí. É a ideia de você correr como em zigue-zague, sabe? Sem um rumo certo, como que correndo de um lado para outro. Lehitrotsetz é essa a ideia. E a ideia que se tem de lutar no ventre não é uma ideia de lutar de verdade, de um machucar o outro, mas era a ideia de que como se dois estão correndo, alguém quer passar à frente de alguém. Veja que coisa interessante. Como que o verbo hebraico dá para a gente uma outra conotação. Não era lutar de lutar, né, de um querer machucar o outro, mas é de um querer passar à frente do outro. Então, itrotsatsu é um quer passar à frente do outro para chegar primeiro. Em outras palavras, quem vai nascer primeiro? Seria quase que essa a ideia, né? Porém, a ideia da tradução é como se eles estivessem lutando por um objetivo, né? E ela não ficava satisfeita com isso, né? Ela se sentia mal de ver as crianças ali se mexerem tanto dentro do ventre. Então, assim, Lamazé Anohi Vateled Lidrosh et Adonai. Então, ela diz, por quê? Se é assim, por que desejei isto? Então diz, e ela foi perguntar a Deus, Beteler Lidrosh et Adonai. Interessante que eu também coloquei aqui o verbo traduzido em português como perguntar, é o verbo lidrosh em hebraico. Esse aqui está de amarelo aqui, olha, logo em cima, lidrosh, que quer dizer perguntar, não é perguntar, é buscar, inquirir, procurar. A palavra lidrosh vem a palavra midrash, que é uma busca, uma procura, uma inquirição. Né? Então, quando você entende que Deus, até hoje, ele continua, de uma certa forma, oculto para que nós o busquemos.
para que a gente expresse ao mundo espiritual que nós queremos, que nós o desejamos. E realmente é assim, quando você deseja uma coisa muito, quando você gosta de uma coisa assim muito mesmo, demasiado, e você não encontra, você começa a ficar desesperado, porque aquela coisa é muito importante para você, porque aquilo tem um valor muito grande. E você busca, busca e tenta se lembrar onde você deixou, onde você perdeu, porque aquilo tem muito valor para você. E quando você encontra, você se põe muito feliz, muito alegre. Por quê? Porque você encontrou aquilo que você estava ansiando. Vamos dar um exemplo: você precisa sair, você perdeu a chave do carro ou a chave da casa para fechar a casa. Ou seja, a chave é uma coisa muito importante. Se você não tiver a chave, você não pode deixar a casa aberta. Se você não tem a chave, você não pode ligar o seu carro. E aquilo se torna uma angústia, porque você está procurando, procurando e você não acha. Essa é a ideia do Lidrosh Et Hashem, ou seja, buscar a Deus, como essa ânsia na alma de encontrá-lo, não porque ele está afastado e longe de nós, mas porque mesmo perto ele se esconde, como um pai pode brincar com um filho de esconde-esconde. Ele está perto, mas está oculto em algum lugar e você precisa encontrá-lo. Não é que ele não te ouve, não é que ele não te vê. Sim, ele te ouve, te vê, ele sabe onde você está, o que você está passando, mas você precisa buscá-lo. E isso é expressado aqui dentro do texto, quando eles vão buscar a Deus, e principalmente ela em particular. E aqui o verso 23 diz para mim assim: Vaiomer Adonai lá. E Deus lhe disse. Agora, Deus lhe disse onde? Que sonho Deus falou com ela? Se fosse em visão, que lugar? Não havia um templo, não havia um tabernáculo, não havia uma igreja, não havia um lugar de culto. Onde foi que Deus falou com ela? Falou com ela diretamente, em sonho, em revelação? Foi algum profeta que apareceu? Porém, o texto não fala nada disso para a gente. A tradição judaica vai dizer para a gente que eles foram consultar Shem, o filho de Noé, que ainda estava vivo. Né? E lá Shem vai profetizar para ela, vai dizer para ela que no ventre dela tem duas nações. Ou seja, é o que a gente vai ver agora, o que Deus vai falar para ela. Então, como é que Deus falou para ela? A tradição judaica traz para a gente essa informação de que eles foram buscar essa voz divina através de Shem, Sem, o filho de Noé, que ainda estava vivo naquele tempo. Então, é claro que essa é uma informação extra-bíblica, porém, traz para a gente uma ideia muito interessante, porque, de alguma forma, Deus falou com ela. Né? Então, se fosse em sonho, estaria dito que em sonho, estaria escrito que Deus falou em visão. Porém, aqui também não detalha quem, como foi que Deus falou, embora a tradição judaica traz esse comentário. Bom, e o que Deus falou para ela? Aqui é muito interessante, muito importante você colocar a sua atenção. Shnei Goim, duas nações, Bevitner, estão no seu útero. Ushnei Leumim, Mimeair e Faredu. E dois reinos de suas entranhas se separarão. Mimeair e Faredu, de suas entranhas se separarão. A Torá não está dando para a gente duas expressões à toa. Aqui ele está dizendo Shnei Goim e Shnei Leumim. Existe uma razão pela qual aqui está escrito duas coisas diferentes. O que se poderia dizer, tem duas nações no seu ventre. Ok. Tem dois povos no seu ventre, tem dois reinos no seu ventre. Agora, repetir de maneira diferenciada, tem duas nações, dois povos. Aqui, a Torá ela está dando para a gente a explicação, né, a revelação de, literalmente, duas nações. Né, duas nações, ou seja, são duas pessoas diferentes que vão gerar povos diferentes. Ok, o aspecto físico da coisa. Agora, Shnei Leumim, dois reinos, já fala de coisas espirituais. E aqui mostraria o aspecto espiritual dos descendentes de Jacó e dos descendentes de Esaú. Não somente a questão física, pois a questão física está atrelada aos Shnei Goim,
né? Dois povos no sentido físico. Agora, Shnei Leumim, dois reinos, já seria no contexto espiritual, ou seja, Jacó, Israel, e Esaú, Edom, né? Já se associaria ao nível espiritual de Edom, também associado a Roma, ao cristianismo católico, tudo isso. E ele diz o que? Das suas entranhas se separarão, e Faredu, e o Leon Milom, o Leon Milom, Ye Ematz Veravia Avod Sair. E o comando passará de um ao outro. Vaimletsu, perdão, Vaimleu Yameha Laledet Vehinatomim. E completaram-se os dias, e aqui eu deixei de rosa, Tomim, que é a palavra gêmeos, né? Antes de entrar aqui, o verso ele está dizendo que o comando passará de um ao outro e o mais velho servirá ao mais novo. Já é uma palavra profética sobre o tema, né? E aí, passado, completaram-se os dias para dar à luz, eis que Tomim, né? E eis que se havia gêmeos em seu útero. Então, eles eram como gêmeos. Então, eles tinham uma certa aparência. Uma certa aparência. Não vamos dizer que eram gêmeos idênticos, mas tinha uma certa aparência. Nasceram ali juntos, no mesmo momento. Agora, um vai ter uma característica muito mais forte do que o outro, até mesmo no desenvolver da aparência futura, né? Um vai ser mais peludo do que o outro, e a gente vai ver isso aqui dentro do texto da Torá. Pois aqui está escrito, verso 25, Vayetze Harishon Admoni Kulo, que aderet sear. Então o primeiro saiu vermelhado e completamente peludo, como um casaco de pele. Vai cru shmo Esav, e o chamaram de Esav. Achareichem yatsa achiv veiado, e após isto seu irmão saiu, e sua mão, isso aqui é muito importante, tá? Sua mão, Yad aqui, de azul eu deixei, a letra Yod, para aqueles que sabem ler hebraico, de Yado, sua mão, Orezet ba'akev Esav, agarrava o calcanhar de Esav. Essa palavrinha aqui de amarelo, akev, é calcanhar, tá? De Esav. E vai Krashemo Yaakov. Então, novamente eu deixei conectado a palavra Akov, a Akev, para você ver que é a raiz de calcanhar, tá? Calcanhar, calcanhar. E a letrinha Iod que entrou na frente para formar um nome veio daqui, ó, veio do Iadô, que a gente falou aqui atrás. Iadô. Então, Iadô, a sua mão no calcanhar, por isso ficou Yaakov. Agora, o que muitas pessoas vão dizer é assim, não, porque Yaakov quer dizer suplantador, enganador. Não, não é que quer dizer isso. Ele tem uma conotação. Você vai entender o que é conotação aqui. Uma pessoa que chega por trás da outra e puxa o pé dela, o calcanhar dela, para ela cair, é uma ideia de trapaceiro, é uma ideia de suplantador, de enganador. Então, é conotativo, não que o nome em si signifique suplantador, né? Enganador. Imagina, eu vou botar o nome do meu filho de enganador. Quem vai fazer isso em sã consciência? Né? Não é isso que significa o nome. O nome significa a mão no calcanhar. Agora, a ideia, a conotação de alguém que vem por trás e pega o calcanhar e puxa, é a ideia de enganador, de trapaceiro. Então é conotativo a ideia de enganador, de suplantador. Porém, o termo certo é aquele que segura no calcanhar. Então já expressa o que já antes acontecia no ventre, que um queria sempre passar à frente do outro, né? E na hora de sair, o que está já ali na porta já para sair do ventre, que é Esav, ele sai, mas o irmão vem segurando o calcanhar. Tipo, você conseguiu sair primeiro, mas eu estou segurando você, eu não vou deixar você sair. E a Torá ela vai dizer, Vayitzhak ben Shishim Shana la beledet otam. E Isaac tinha 60 anos de idade quando os deu à luz. Então, é só a gente fazer a conta. Se Isaac tinha 40 quando casou com Rebeca, e agora ele tem 60 quando os dois nascem, eles ainda ficaram orando 20 anos para que essas crianças fossem geradas. Então a gente volta ao tema
de pessoas que tiveram promessas de ser pai de muitas nações, passaram por uma provação de espera, de paciência. Então, pensa comigo. Você recebe uma promessa de Deus de que você vai ser bem-sucedido nisso ou naquilo, que você vai ser uma referência nessa área da vida, e você já quer, e eu, né, nós, né, você, mas nós, pensamos que isso vai acontecer amanhã, que isso vai acontecer mês que vem. Pode ser que aconteça. Pode ser, pelo nível de urgência dos planos divinos, pode ser que aconteça. Mas Deus tem os seus propósitos, o tempo certo para acontecer. E enquanto aquela promessa não se cumpre, nós, de uma certa forma, somos provados. Aonde é que está a sua confiança? Se Deus disse que vai te dar, ele vai te dar. Se Deus disse que Isaac ia ser pai de muitas nações, como Abraão, Abraão esperou até os 100. Isaac esperou mais 20 anos depois que Deus falou. Então, a gente precisa entender que existe um processo de espera, de paciência, em que a nossa fé, nossa emuná é provada. Então, em todo esse tempo, Isaac foi provado junto com Rebeca que o milagre ia acontecer, e 20 anos depois da promessa, o milagre aconteceu. Vieram os gêmeos. Né? E com características muito fortes. Né? Bom, verso 27 vai dizer, vai gidlu hanearim, vai Esav. Então, os meninos cresceram, e Esav, vai Esav ish Yodea Tzaid, ish Sadeh. Ele era um homem que sabia como armar armadilhas, um homem que sabia caçar, um homem do campo. Ve'Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Então, Yaakov era uma pessoa íntegra que frequentava as tendas. Isso aqui é muito interessante, porque a palavra tendas aqui, eu vou mostrar o slide para vocês, vai ficar mais perceptível, tá? O homem de tendas, o que significa isso? Literalmente, né, ele gostava de ficar em casa, ele não gostava de ficar saindo para o campo, mas isso tem uma conotação espiritual, até porque a hora de falar de Jacó, ele utiliza uma outra expressão que ele não usou para Esaú, pessoa íntegra. A pessoa íntegra já mostra que Jacó tinha uma inclinação diferenciada de Esaú. E os comentários dos sábios é que, na realidade, Jacó ele se inclinava para as coisas da família, ele tinha um objetivo de ter uma sucessão do seu pai, já existia uma palavra sobre ele, e ele tinha interesse nas coisas familiares, nas coisas espirituais, não com tanta profundidade, não com tanta comunhão com Deus, porque ainda não tinha tido sua experiência com Deus, porém seu irmão zero, seu irmão não tinha nada, seu irmão queria ficar fora, na rua, ele queria ficar no campo caçando, e é por isso que ele vai se envolver com as filhas de Canaã, com as mulheres cananeias, porque ele está sempre fora. Já Jacó mais um homem mais reservado, mais dentro de casa. Bom, e é nesse aspecto que se desenvolve a história, que eu agora quero compartilhar com vocês aqui o slide. Vamos ao nosso slide, justamente revisar um pouco do que já falamos, né, sobre aqui o princípio, quando eles oravam juntos, né, um diante do outro, clamando a Deus. Então, lembrando que eles casam ali, né, foi com 40 anos que eles se casaram, e ela era estéril, começaram a orar juntos, e orava sempre um diante do outro, e Deus falou para eles que eles teriam filhos e que seria, né, 2 nações que iriam ser geradas no ventre. Então, aí a gente vê que o cumprimento disso só vai acontecer 20 anos depois, 2 nações, 2 reinos. E ali 2 aspectos que nós vimos, Shnei Goim, Shnei Leumim. São 2 povos, né, que ó, Israel e Jacó, né, e Edom. Porém, o aspecto físico, Shnei Goim, mas o Shnei também Leumim, que é do reino, né, trazendo características espirituais. E aqui o aspecto que nós vimos agora mesmo, né, que foi Jacó, né, tendo esse sentimento de ficar em casa, nas tendas, e Esaú sempre caçando, sempre fora.
E o que os rabinos vão trazer? Essa ideia de tendas, ela tem um significado muito interessante, pois é associado ao primeiro templo e ao segundo templo. A ideia de que Israel está ligado a essa espiritualidade, ligado à casa de Deus. Então é muito significativo porque o balanço, o equilíbrio espiritual do mundo estava sendo depositado em Jacó, não em Esaú. Né? Ou seja, por que o equilíbrio do mundo? Porque os templos não são só um alvo de expiação, né, para o povo judeu apenas. O mundo, ele proporciona expiação e perdão. Os templos não era só uma fonte de expiação para o povo judeu apenas, mas uma fonte de expiação para o mundo inteiro. Né? No templo se fazia sacrifícios também para perdoar as pessoas, as nações. Como em Sucote também era oferecido 70 touros, né? Ou seja, eram 10 touros cada dia. E no final da festa, que eram 7 dias, completava 70 touros, representando as 70 nações do mundo. E Yom Kippur também, embora o objetivo principal é Israel, mas também Deus é o grande juiz que julga o mundo inteiro. Então, os dois templos foram depositados nessa grande honra de carregar nos seus ombros o poder da expiação para o mundo em Jacó. Né? E isso é muito especial. Agora a Torá se direciona a falar para a gente de um momento antes de falar, né? Antes de falar do prato de lentilha, da troca da primogenitura, é muito interessante a gente pensar, porque a Torá ela vai falar para a gente que o nosso pai Isaac, ele peregrina, né, de um lado para o outro. E isso mostra muito que tanto Jacó quanto Esaú também caminharam, foram peregrinos junto com seus pais. Né? Então, os filhos sempre acabam caminhando junto com os pais, passando por coisas que os pais passam, embora, mesmo assim, pegando carona nessa experiência, é necessário que os filhos também tenham a sua própria experiência, isso é fato. Mas os filhos também vê as experiências que os pais passam, e isso acaba se tornando também algo muito relevante, né, no decorrer da vida espiritual. Né? Então, o que vai acontecer é que depois já de adultos, chega esse evento em que Esaú está caçando, e quando ele volta, ele vê Jacó cozinhando um pouco de lentilha com uma carne vermelha, a lentilha vermelha também, e ele vem do campo morto de fome, né? Metmeraev, essa expressão hebraica. E ele vai dizer assim: por favor, me dá um pouco dessa comida porque eu estou morrendo. Aí Jacó vai e lança uma proposta para ele que não se esperava. Né? Jacó vai dizer assim: eu te dou, mas se você me vender, se você passar para mim, prometer que a primogenitura que você tem direito vai ser minha. Aí Esaú nem acredita nessa proposta. Esaú, para de bobeira, que isso daí? Isso não tem valor nenhum, eu estou morrendo aqui de fome. Para que eu quero primogenitura? Fica para você então. Claro que Esaú, de uma certa forma, estava falando de boca para fora. Porque primogenitura, você não tem como tirar a primogenitura da outra pessoa, ela nasceu primeiro. Mas aqui mostra para a gente a importância da palavra. A palavra, o direito dado a alguém não pode ser vendido, não pode ser trocado, não pode ser dado. Uma coisa é você ter direito natural, mas e o espiritual? E Esaú rejeitou o direito espiritual naquele dia, quando ele vendeu por um prato de lentilhas, porque ele estava desejoso, porque ele estava com fome, um momento só de prazer para saciar um desejo, ele trocou os direitos espirituais. E Jacó, muito esperto, naturalmente ciente das promessas que Deus fez aos pais, de que o maior vai servir o menor, provavelmente ele tem um interesse mais espiritual. É claro que aqui a gente está falando do nosso pai Jacó, muito inteligente, muito esperto. Esaú vendeu o seu direito espiritual por um momento de prazer. E isso mostra para a gente quando a gente perde em relação ao pecado, quando a gente cede por um momento de prazer. Mas quando ele fez isso, Deus, está escrito que Deus, por ele haver rejeitado a primogenitura, Deus também o rejeitou.
Então, ele dá com a sua própria palavra o direito a Jacó. Agora, isso é interessante no aspecto do nosso pai Jacó, mas no sentido mais espiritual, essa prática também reflete algo muito ruim. O mundo oferece a todos nós os pratos de lentilha, né, que significa momentos de prazeres. E o que nós temos, que é o que tem mais valor, é a nossa primogenitura, é a nossa herança espiritual. Então você não pode trocar a sua herança espiritual por coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas que passam, não é? Que não têm valor eterno. Então aqui fica a lição para todos nós. Nosso pai Isaac, antes de nós falarmos dos poços, ele vai peregrinar também entre os filisteus. Chega um momento que vai haver seca, vai haver fome na terra. E Deus vai falar para ele assim: Isaac, você não pode sair da terra de Canaã, você não desça ao Egito, como seu pai fez. Fica aqui, peregrina aqui, eu vou te abençoar. E o nosso pai Isaac, depois que Deus falou com ele, ele ouviu e obedeceu à voz de Deus. Então, o único lugar que ele percebeu que ele poderia peregrinar dentro da terra de Canaã era entre os filisteus. Era com Abimelech. O mesmo que o seu pai Abraão tinha ido peregrinar no outro momento. E ele vai cometer a mesma coisa que Abraão, o erro que Abraão cometeu de falar que Rebeca era sua irmã, né? Só que Deus se adiantou, claro, a falar com Abimelech e disse: não toca. Olha, na realidade, né, Deus não fala para ele não tocar. Abimelech vê que o jeito de Isaac tratar Rebeca não era de irmão, né? Algum momento ali de intimidade que ele viu. E ele vai dizer: poxa, você está me enganando, você praticamente a mesma coisa que seu pai fez, você está fazendo aqui também, você quer que eu seja amaldiçoado? E ali ele percebe que Isaac vai ser abençoado igual a Abraão, então o que ele faz? Ele tenta fazer um juramento, né, entre ele e Isaac, e esse juramento é algo que se estabelece para gerações, né, de Beersheba, o poço do juramento. Mas não só o poço do juramento vai ficar como uma marca, né? Mas também os poços que nosso pai Abraão cavou, que foram fechados pelos filisteus, Isaac vai voltar e vai abrir eles, né? Que são os 3 poços famosos que existem nas escrituras. Um que se chama Esek, que literalmente quer dizer trabalho, né? O outro Sitna, que quer dizer luta, briga, contenda, né? E o outro é Rehovot, que pode ser chamado ampliação, alargamento. Esses 3 poços que nosso pai Abraão cavou e foi fechado pelos filisteus, veja que lição extraordinária. Você trabalha, você luta para depois você ter a ampliação, né? Para depois você ter, para você desfrutar. Esse poço em que foi muito trabalhoso, né? E por isso foi posto o nome dele de Esek, trabalho, se custou muito trabalho para conseguir água nele, ele expressa realmente o esforço. E depois de se esforçar e conseguir água, o segundo poço expressa a questão da luta, o sitna. Se luta para conquistar, se luta para preservar, porque depois de cavar o poço você tem que vigiar ele para ninguém jogar nada dentro, né? Para ninguém contaminar a água. E quando você consegue harmonizar o trabalho e a luta, a vigilância, você vai ter ampliação, você vai ter o alargamento, o Rehovot, né? E Isaac foi abençoado 100 vezes mais na terra de Canaã por obedecer a Deus, né? Os poços que foram fechados e foram reabertos, eles são uma expressão exata da resposta divina para Isaac. Então agora a Paraxá, ela se volta a falar, focar no assunto da primogenitura, da bênção. Agora Isaac, ele percebe que ele já não está bem, então ele precisa abençoar o seu filho Esaú, chama Esaú e diz: olha, vai lá, caça um animal para mim, que eu quero te abençoar, eu quero passar, né, a bênção para você. E Rebeca, ela ouve isso, né? E a Torá, ela mostra desde o princípio que Isaac tinha uma certa preferência por Esaú, que era o primogênito, e Rebeca tinha uma preferência pelo mais novo, Jacó, né? Até mesmo por causa das promessas. E ela entendendo que não, tem que se cumprir o que Deus falou, o maior vai servir o menor. Então, quando Esaú sai para caçar,
né? Porque Isaac falou, vai lá, caça, prepara o animal para mim, depois que eu comer, estiver satisfeito, eu vou te abençoar. E Rebeca vai preparar um cenário, ela vai dizer, não, você vai ter que fazer isso, você vai ter que, Jacó, você vai ter que ir lá e você vai ter que se vestir como seu irmão e vai enganar seu pai. E agora eu quero que você preste atenção numa coisa, o texto mostra claramente para a gente que não foi ideia de Jacó, não foi Jacó que iniciou essa questão, ele simplesmente seguiu o conselho da mãe. Ok, ele errou em enganar o pai, claro que sim, mas não partiu dele a ideia de enganar o pai. Então você vê que a índole de Jacó não era uma índole de engano. Ele aceitou a proposta, mas não partiu dele. Entenda. Claro que se não fosse dessa forma, Deus poderia fazer de outra, mas como foi assim, né? A história nos mostra. Então o que Rebeca vai fazer? Vai pegar a roupa, vai colocar nele pelo de cabra, porque Esaú era muito peludo. Vai pegar a roupa de Esaú, vai colocar em Jacó para que ele tenha o cheiro de Esaú e vai falar para Jacó levar. A Rebeca prepara o guisado lá, a comida, e fala para Jacó levar para o seu pai Isaac. E quando chega lá, Isaac vai falar o seguinte para ele, né? Você foi tão rápido, já conseguiu caçar? Não, o teu Deus me favoreceu, meu pai, tal. Então, Isaac, mesmo assim, ele tem uma certa desconfiança. Chega aqui perto de mim que eu quero sentir você e tal. Aí ele toca, diz assim: a voz é de Jacó, mas né, o corpo aqui é de Esaú. Ok. Onde está a caça? Onde é que está o alimento? Então Jacó vai dar, né, para Isaac, ele vai comer. Ele vai abençoar, isso aqui é muito importante, ele abençoa Jacó com uma bênção que não é a bênção de Abraão. Por quê? Ele está pensando que ele está abençoando Esaú. Ele, na realidade, não iria invocar a bênção de Abraão sobre Esaú. Mas ele mesmo assim abençoa. Ele dá a bênção ali para Jacó, pensando que é Esaú. Quando Esaú chega, e aí que se descobre que tudo foi um engano, Esaú chora, chora desesperadamente. E a única bênção que Isaac vai dar para Esaú é que ele vai servir o irmão dele, né? E depois que Esaú sai dali furioso, ele vai jurar de morte seu irmão Jacó. E aí Rebeca ouve e vai falar com Isaac. Agora o problema, Isaac vai ter que resolver, né? O problema é que ela mesmo tinha levantado. Então assim, olha, eu não quero que meus filhos morram no mesmo dia, eu quero que abençoa ele, vamos mandar ele lá para casa dos meus parentes em Harã. Então Isaac chama Jacó. Isaac, o texto da Torá vai nos mostrar basicamente que Isaac entendeu. Isaac então agora invoca as bênçãos de Abraão sobre Jacó e vai dizer, olha, não toma as mulheres de Canaã, vá para a casa do seu tio, pegue alguém de lá, alguma mulher dentre os seus parentes, se case com ela e que a bênção de Abraão esteja sobre você. Então abençoa Jacó com as bênçãos de Abraão. Isso aqui é fenomenal, irmãos, porque aqui os propósitos de Deus se completam na vida de Jacó. Porém, ao receber a bênção espiritual, promessa da bênção física, material, que ele não pode se apossar agora, seus pais são vivos ainda, porém, ele tem que fugir, ele tem que ir embora. Então, veja que coisa interessante, já tem a promessa de Deus, mas não pode ficar na casa dele, ele tem que fugir, porque existe uma probabilidade de haver uma desgraça no meio da família. Então, ele foge, vai fugir dali da casa dos pais para Harã, né? E isso vai ser a paraxá seguinte, a paraxá Vayetze, né? Quando vai falar da saída dele. Mas a Torá ela vai terminando e falando para a gente do seguinte: quando Esaú vê que né, era ruim esse relacionamento que ele tinha com as cananeias, deixava Isaac e Rebeca triste, ele vai buscar uma das primas, né, uma das filhas de Ismael, e ele se junta com uma dessas primas e agora tem filhos com elas. Ou seja, ele mescla a semente de Edom, que é a semente dele, com a semente de Ismael. É a junção de Edom e Ismael. Lembra que nós falamos que cada um desses dois representam não só o aspecto físico, mas o aspecto espiritual? Quem representa Edom? Edom representa o reino espiritual de Roma.
associado também ao cristianismo pagão católico, né? Não só a Roma política, mas espiritual. E quem é Ismael? O Islã, né? Uma possível relação entre o cristianismo e o islamismo, que aconteceu no período medieval, de muitas lutas, muitas guerras, mas também de alianças. Se supõe que nos últimos dias também haja algum tipo de aliança entre o Islã e Edom, né? Ou seja, entre Ismael e Edom, entre o Islã e o cristianismo, ou Roma, né? Então é interessante esse aspecto, né, final da Paraxá, que nos mostra os últimos dias, isso é um reflexo dos últimos dias, né? Bom, queridos, assim vamos terminando essa Paraxá, a Paraxá Toldot, que o Eterno abençoe a todos. É claro que há muitas outras coisas que poderíamos falar aqui, mas não temos um tempo suficiente. Mas compartilhamos com vocês uma porção dessa Paraxá, que o Eterno vos abençoe. Shabbat Shalom para todos. Nos vemos no nosso próximo Shiur. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, queridos amigos. Estamos passando por aqui para dizer para vocês que nós vamos estar fazendo uma caravana para Israel. E a terra de Israel está esperando por você, por mim, para nós estarmos lá num evento muito especial nessa nossa caravana que vamos estar realizando, para estarmos em uma yeshivá em Israel. Ou seja, o que é yeshivá? Estar sentado para aprender na terra de Israel. Essa é a oportunidade que você tem, a oportunidade que você estava esperando, que você estava buscando de Deus. Uma oportunidade de podermos estar no cenário do Tanar, da Torá, da Bíblia, aprendendo justamente no lugar onde os fatos aconteceram. Vamos passar por Cafarnaum, na Galileia, estar na sinagoga onde Yeshua, há tempos atrás, e seus discípulos passaram e oraram. Vamos estar lá, vamos orar, vamos estudar lá por um período de tempo. Nós vamos compartilhar coisas extraordinárias lá. Vamos ao Rio Jordão, teremos uma Tevilat Mai, um batismo nas águas do Jordão. Vamos conhecer muitos lugares especiais. Então você não pode perder essa oportunidade de estarmos na terra de Israel, Eretz Kadashá, a terra santa, onde você vai ter a oportunidade de não só crescer no conhecimento, mas também ter uma elevação espiritual muito grande nessa oportunidade. Aqui você tem as informações necessárias para entrar em contato e garantir o seu espaço. Vamos com o Rabino Yosef Barur nessa caravana, aonde vamos compartilhar muitas coisas especiais. Estou contando com você e será muito bom ter você na nossa caravana Zait, aonde vamos poder compartilhar muitas coisas boas. Não perca tempo, venha estar conosco para esse ano que vem, 2026, na nossa caravana para Israel.